Bom dia! Bom dia! Toda vez eu tenho que falar de novo. Né, Gabriel? Bom dia, pessoal! Bom dia! Bom dia para você que está em casa também, nos assiste, acompanha mais um culto neste domingo. É sempre muito bom a gente estar presente aqui, principalmente com os irmãos, louvando e adorando nosso Senhor Jesus, conhecendo um pouco mais da Tua Palavra. Hoje é um dia muito especial, a gente comemora, a igreja comemora um dia muito especial, que é o dia, ou domingo, da igreja perseguida. Talvez vocês não tenham ideia do que isso seja, talvez vocês tenham ouvido falar bastante, mas a gente vai ver um pouco mais hoje sobre as igrejas perseguidas ao redor do mundo. E para começar, tem um versículo que eu gosto, que é 2 Coríntios 12:10, que diz assim: Por isso, por amor de Cristo, regozijo-me nas fraquezas, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias. Pois quando eu sou fraco, é que eu sou forte. Eu tenho certeza que esses irmãos que passam por perseguições, eles têm esse versículo como base de suas vidas. Vamos orar a Deus antes da gente louvá-lo, agradecer por mais um domingo e mais um dia. Senhor Deus e Pai, nós te agradecemos, Deus, por mais um domingo aqui, Pai, onde nós temos a oportunidade e a liberdade de te louvar, de te adorar e de nos reunir aqui, Pai, como irmãos para conhecer mais o Senhor. Hoje é um dia especial, Pai, um domingo que nós lembramos de cada irmão, de cada vida que hoje não tem, Pai, esse mesmo privilégio, que hoje não tem essa mesma oportunidade de estar como igreja, te louvando e te adorando. Nós te agradecemos, Deus, pelas tuas misericórdias que se renovam a cada manhã. Em nome de Jesus que nós oramos e agradecemos. Amém? Vamos ficar de pé e agradecer também com louvor. Música do nosso último retiro. Sabe de cor essa música aí, a Marisa canta todo dia no chuveiro lá, que eu já fiquei sabendo. Eu sou grato por tudo que tenho, o tesouro maior desse mundo me foi dado como herança eterna. Maior prova de um amor tão profundo.
ver agora o vídeo que fala um pouco dessa realidade. E um dos temas do nosso Dia da Igreja Perseguida de 2020. Pode soltar o vídeo, por favor? Quando eu e você nos encontramos isolados, escondidos ou enclausurados, podemos nos deparar com os mais diversos sentimentos: medo, solidão, exclusão, repressão e abandono. E nem sempre estamos conscientes de que algo restringe a nossa liberdade. Atualmente, temos notícias de irmãos e irmãs que encontraram liberdade em Cristo e ainda assim vivem aprisionados. Eles enfrentam perseguição a proclamarem sua fé publicamente. Nós, brasileiros, desfrutamos da nossa liberdade. Podemos ser livres para adorar a Deus em qualquer lugar. Um cristão ex-muçulmano, não. Hoje, o extremismo islâmico representa uma grande ameaça à igreja. Esse tipo de perseguição aos cristãos não está restrito somente ao Oriente Médio. Ela está também fortemente presente em grande parte da África subsaariana e Sudeste Asiático, assim como em todo o norte da África e Ásia Central. Dos 50 países mais perseguidores aos cristãos, da lista mundial da perseguição 2019, 36 têm como religião predominante o islamismo. Assim que aceita Jesus, um cristão ex-muçulmano é considerado um infiel e traidor. Esse foi o caso do irmão Auel. Quando descobertos, nossos irmãos são expulsos pela família, outros são presos dentro da própria casa. Alguns perdem o emprego e são isolados da sociedade. Muitas mulheres são forçadas a se casar com muçulmanos e outras são encarcerados e até mortos. Os governos e autoridades locais veem os cristãos como uma ameaça. Por isso, o evangelismo é proibido por lei. Para esses irmãos não existem igrejas e quando existem, são secretas e clandestinas. Distribuir a Bíblia é considerado um crime. Os direitos humanos básicos não são respeitados. Por isso, muitos cristãos são obrigados a viver a sua fé em segredo, não podendo orar publicamente ou até mesmo se reunir com outros crentes. Eles vivem isolados do corpo de Cristo, mas eles não estão acomodados, eles estão incomodados com o silêncio e prontos para compartilhar as boas novas que eles também receberam. E nós, como cristãos livres no Brasil, não podemos deixá-los desamparados. Somos um corpo e devemos sofrer com os que sofrem. A partir de hoje, você conhecerá algumas histórias de cristãos ex-muçulmanos que são perseguidos por causa da sua nova identidade em Cristo. O desafio deles é perseverar e compartilhar as boas novas onde podem perder a vida. O seu desafio é apoiá-los e ser um com eles. No dia 7 de junho, acontece o Domingo da Igreja Perseguida, um movimento nacional de oração em que os membros do corpo de Cristo estarão unidos em um só clamor para transformar a realidade dos cristãos ex-muçulmanos. Você e a sua igreja são os nossos convidados a participar do DIP 2020. Tive 7 de junho ali, mas a pandemia trouxe mudança na nossa realidade, né? E hoje está sendo de fato comemorado esse dia e celebrado o Dia da Igreja Perseguida, o Domingo da Igreja Perseguida. E a gente vê que, olhando imagens como essa que eu deixei aqui na tela,
Muitas vezes é chocante, muitas vezes é assustador e a gente pensa que é uma realidade tão longe da nossa, e de fato comparado ao que a gente vive aqui no Brasil. O que a gente se esquece muitas vezes é que esses irmãos, essas pessoas que passam esse tipo de perseguição, fazem parte do mesmo corpo que nós. E por tantas e tantas vezes nós nos esquecemos de orar a Deus, de pedir por esses irmãos, de pedir para que Deus fortaleça a sua fé, Deus fortaleça a força para que não resista, porque hoje nós temos essa liberdade, mas eles não. Um domingo, um dia como esse, na vida deles é algo impensável. E quando acontece, se é pego ao flagrante, a tortura e morte. Sempre lembrando esses irmãos, a gente vai falar um pouco mais dele mais para frente, mas eu queria aproveitar esse momento para a gente ficar de pé mais uma vez, louvar. Nós temos agora, para você que nos acompanha em casa também, o nosso momento de oferta. Que Deus nos abençoe como igreja, que nos permita usar cada recurso aqui trazido à frente, aqui depositado com sabedoria, para que a gente ajude mais e mais vidas, mais e mais famílias. Talvez é uma realidade muito distante da nossa, essa que a gente viu, mas há irmãos como esses, que não têm um mantimento mínimo, que não têm conhecimento da palavra, que às vezes está do seu lado. Amém? Acompanhe enquanto a gente ouve o Senhor, as ofertas. A imagem
te não pertence. Não há nada, Deus, que esteja sobre os teus controles, Pai, sobre os teus planos. Nós oramos, agradecemos, Pai, pela vida de cada irmão afastado, perseguido, Pai, por causa do teu nome, por causa do teu evangelho. Ó Deus, que a esperança da glória seja viva nos corações, Pai, dia após dia, Deus, de saber e entender que esse momento aqui, Pai, é só um momento terreno, passageiro, mas que a eternidade é viver ao teu lado, Jesus. Que seja nossas vidas também, que tenhamos o mesmo sentimento, Pai, que esses irmãos têm também, Deus, e nós possamos nos compadecer, Pai, dessa dor, como partes no mesmo corpo. Pode sentar mais uma vez, por favor. Momentos agora os nossos recados. Você em casa pode acompanhar com a gente também. A gente sempre lembra o nosso projeto Reciclando Vidas, projeto administrado pelo presbítero Daniel e sua esposa Raquel, onde nós lembramos, e eu falei aqui, talvez você não consiga atingir esses irmãos ex-muçulmanos que sofrem por causa da sua fé, mas há pessoas do seu lado que precisam tanto quanto eles do amor de Jesus refletido através das nossas ações. Então sempre lembre dessas vidas, de orar por elas também e de contribuir com aquilo que você pode, com o que Deus coloca no seu coração, tá? Um outro projeto que nós temos também, que abençoa muitas vidas, é o projeto Barnabé, onde a Marisa administra esse projeto também muito bem, por sinal. E nós temos aí sempre a necessidade de famílias que precisam do básico. E às vezes a gente vê que o básico hoje está até muito mais caro do que o normal. Então nessas horas, talvez, se a gente consegue ajudar, a gente consegue auxiliar esse irmão. É muito, muito bem-vindo. Tá bom? Vamos para os nossos aniversariantes do mês. E nós temos 2 aniversariantes para a gente do mês, da semana, né? Que a gente fica toda semana aqui, na verdade é da semana. E nós temos essa semana um aniversariante que foi o nosso querido André Freitas. André, essa carinha está aparecendo aqui ou em algum lugar. Deus te abençoe, parabéns pela sua vida, pelos seus 28 anos aí, novão. Queria, não é? Mas não é assim tão fácil as coisas, né? O tempo passa. E temos também mais uma aniversariante que faz aniversário amanhã. A Laís está aqui com a gente. Então, Laís, Deus te abençoe, parabéns antecipado. Não sei, dizem que dá azar. Mas, como nós não sabemos que você está aqui no ano que vem, não pode falar, então fala agora mesmo. Deus te abençoe, que a gente possa lembrar dessas vidas do André e da Laís e orar por eles também. Beleza? Antes de a gente ir para o nosso próximo louvor, tem aquele momento que vocês muito esperam, que vocês se dedicam, ensaiam a semana inteira, arrumam o cabelo, arrumam o cenário, aquela coisa toda. É agora o momento dos versículos. Então, acompanhe agora os versículos que decorou durante a semana. Oi galerinha da BCA, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai falar mais um versículo para vocês. Ele é assim, ó: antes santifiquem a Cristo como Senhor em seus corações. 1 Pedro capítulo 3, versículo 15, parte A. Tchau, até a próxima! O que vai diz? Faz o que seu pai diz. Faz o que seu pai diz. E o quê? Esquece que a mãe ensinou. Provérbios Provérbios 6, 6, 20. 20. Dá tchau pra igreja. Sai, velho. Bom dia, igreja. Hoje eu vou falar um versículo. Respeite teu pai e tua mãe. Este é o primeiro mandamento. Efésios 6:2. Tchau, igreja. Tenha um bom dia nessa casa. Tchau.
Hoje eu vim falar mais um versículo. Senhor é meu pastor, nada me faltará. Salmos 23, 1. Tchau, igreja! Oi, igreja! Hoje eu vim aqui falar mais um versículo para vocês. Está em 1 Tessalonicenses 5:17. Ele fala assim: orai sem cessar. Tchau, igreja! Tenha um bom final de semana aí na sua casa. Bom dia, igreja! Hoje eu vim falar um versículo. É assim: é melhor não fazer voto do que fazer e não cumprir. Eclesiastes 5:5. Tchau, igreja! Bom dia, igreja! Hoje eu vim aqui falar o meu versículo. Ele está em Salmos 61:3. Ele diz assim: pois tu és o meu refúgio, uma torre forte contra o inimigo. Beijos! Pois o braço dos ímpios serão quebrados, mas os justos o Senhor sustém. Salmos 37:17. Boa noite, igreja, tudo bem? O meu versículo está em 1 Samuel 16:7. Porque o Senhor não vê como vê o homem. O homem vê o exterior, porém o Senhor o coração. Beijo, tchau! Não temas, porque estou contigo. Não te assombres, porque sou teu Deus. Eu te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça. Isaías 4:10. Bom dia, igreja. Parabéns a todos por terem decorado os versículos. Muito bom. Parabéns para todos vocês que decoraram os versículos. A tia Dolica fica muito chateada quando a gente não manda o versículo. Então, tia, próxima semana eu vou mandar o meu também. Tá bom? Então, pessoal, entramos aqui no clima da igreja perseguida. Deixa eu ver se funciona esse negócio aqui. Beleza. Eu queria convidar vocês a fazer agora um momento de oração. E você que está em casa também, você vai acompanhar os slides passando aqui também. E a gente queria orar por esses irmãos que hoje clamam por socorro, por libertação, por liberdade. E a gente tem esse momento aqui para orar por eles agora. Tá? Então eu queria que, em primeiro lugar, eu queria convidar você a ajoelhar. Uma coisa que a gente não tem costume de fazer aqui na nossa igreja, e não tem nenhum problema orar sentado, ajoelhado, em pé, que seja, mas é só pra gente talvez sentir um pouco de desconforto, muitas vezes, que é de um irmão que às vezes tem que orar sentado, agachado, deitado, da forma que dá, muitas vezes sofrendo. Então, antes da gente ajoelhar e orar, eu queria compartilhar com vocês um motivo de oração. Primeiro, temos aqui, eu trouxe para vocês os 5 maiores países em perseguição do mundo. Que país que é esse daqui? Alguém sabe? Qual que é? Costa Rica, que mais? Coreia do Norte, a bandeira parecida mesmo. Coreia do Norte. A Coreia do Norte, eu não vou ler tudo que está ali, tá? Mas é um dos países, só para você ter ideia, tem mais de 25 milhões de habitantes e só 300 mil cristãos. É mínimo número de cristãos perseguidos ali. Trouxe também um testemunho de um cristão lá. Olha o que ele diz: acreditamos que nossa vida e planos cotidianos estão nas mãos do nosso provedor, de modo que os cristãos norte-coreanos vencem qualquer dificuldade e sofrimento com perseverança, sonhos e nova esperança. Olha que legal, né? Você vê a pessoa que, às vezes não consegue nem ler a Bíblia, nem orar direito, mas ela tem isso muito claro no coração dela. E aqui temos um motivo de oração. Dá para ler aí? Você vai falar, putz, não dá para ler. Não dá para ler por quê? Porque está muito pequeno, Henrique. Você está dificultando, né? Por isso mesmo que eu compartilhei com vocês agora
no grupo da ABCA essas imagens aí para você acompanhar também os motivos de oração. Então o que você vai fazer? Você vai pegar de cada país que a gente passar aqui, que está no grupo, aí se você não faz parte do grupo, tenta ver com alguém para te encaminhar na hora rapidinho aí, pega o contato. Você vai escolher de cada país desse um motivo de oração, tá? Então, Coreia do Norte, escolhe um motivo ali, guarda aí para você orar. Tá bom? Próximo país. Quem sabe? Agora eu quero ver. Hã? Afeganistão? Nossa, mano. Verdade, tá no grupo já, né? A rua tá ali, Afeganistão, nossa, tá no grupo. Afeganistão. Olha que legal, eu não falei antes, mas você vê que tem ali no cantinho uma figura de como se fosse uma mulher orando. E é engraçado que eu trouxe propositalmente ela vestida com roupas da tradição islâmica. Porque muitas vezes a gente confunde, a gente tem esse preconceito de olhar para uma pessoa assim e já acha, nossa, isso daqui não... pode ser um cristão que tem a tradição de usar roupas assim, que ora a Deus todos os dias também. Para o Afeganistão, vamos lá, temos aqui um testemunho. Eu tenho 7 filhos, um deles é deficiente e não pode andar. Quando eu trouxe o Novo Testamento para minha casa, minha filha começou a se mexer. Eu comecei a ler a Bíblia e ela começou a andar. É um relato de fé, de perseverança de alguém que acredita em um Deus que pode mudar e que pode curar também. Motivo de oração também para vocês, e está aí no grupo também. Escolha um desses motivos que está no grupo da BCA, no seu celular, e ore por esses motivos. Próximo país, já vou falar logo de cara, né? Porque está no grupo. Somália é o terceiro país mais perseguido do mundo. E você vê que engraçado, o país tem ali mais de 15 milhões de habitantes, e você vê cristãos, algumas centenas. Temos perdido lá, que aceitou a Cristo e que vivem às escondidas, por isso não tem nem contagem certa. Um relato aqui também de uma pessoa do país, de um cristão na Somália. Meu pai tem cicatrizes de perseguição por todo o corpo, mas nunca cedeu à pressão. Então a família e a comunidade o rejeitaram, até que fomos expulsos. Gente, isso é muito comum, muito comum. A família rejeitar quando a pessoa aceita Jesus, que se converte. E esse é um relato que a gente vai falar assim, nossa, velho, quanto distante estão nossas vidas e quanto pouco a gente se preocupa com esse tipo de pessoas, né? São nossos irmãos, parte do mesmo corpo. Motivo de oração para você também orar pelos somalianos. Próximo é a Líbia, o quarto país mais perseguido do mundo. Também ali você vê que tem 6 milhões de habitantes, 30 mil mais ou menos, 35 mil, 36 mil cristãos. Mais um relato aqui de uma cristã na Líbia. A sala estava cheia de homens de túnicas brancas e longas barbas. Eles me agarraram e continuaram a me bater. Mas de alguma forma eu percebi que estava sendo protegido. Não sentia mais dor. Isso até arrepia. Porque a gente sabe qual era a proteção que ela tinha ali naquele momento. Vamos orar pela Líbia também, por esse pedido de oração. Vocês têm aí também. E o quinto e último país, o quinto mais perseguido país é o Paquistão. Também ali a gente tem mais de 200 milhões, só 4 milhões de cristãos ali. E aí mais um testemunho de um cristão no Paquistão. Nós estamos cansados, fracos e em dor. Ver o irmão André e seus amigos nos lembra que não somos esquecidos nem estamos sozinhos. Somos muito amados pelo corpo de Cristo. Esse é um testemunho de alguém que pôde ter a certeza de que não estava sozinho quando recebe algum tipo de ajuda, alguma oração de algum irmão. Se você quer acompanhar os outros pedidos que a gente tem da lista de países perseguidos, pode acessar o site da Missão Portas Abertas, onde ali tem toda a lista de todos os países perseguidos e inúmeros motivos de oração. Eu tenho certeza que tem motivo de oração para você orar todos os dias. Tá bom? Então, a gente vai ter esse tempo agora. Queria que você, se você não se importasse, se tiver com algum tipo de dor, alguma coisa, ajoelhasse, orasse pela vida desses cristãos. Pega o motivo de cada país aí. É um tempinho de 2, 3, 5 minutos, enfim, a gente vai vendo como é que vai ser esse mandamento aqui. E depois a gente finaliza com mais um louvor. Tá bom? Você de casa também te convido a orar. Sai um pouco do seu conforto. Olha para esses irmãos que são parte do seu corpo também.
Senhor Deus, nos perdoe, Pai, por tantas vezes negligenciar, Deus, a liberdade que o Senhor nos dá. Hoje nós somos, Pai, privilegiados pelo Teu amor, de poder, Pai, nos reunir em qualquer lugar, a qualquer hora, por tempo determinado, Senhor. De podermos ter o privilégio de ter não uma, mas 2, 3, 4, 5 Bíblias em nossas casas, celular, e por fazermos tão pouco caso, Deus. Enquanto isso, tem irmão nosso, partes do nosso corpo, Deus, que clamam por um momento com o Senhor, que clamam, Pai, por uma oportunidade como essa. Nos ensina a ser mais sensíveis, Deus. Isso não tem a ver com distância, Pai, mas com o amor, aquele é o próximo, aquele que está ao nosso lado muitas vezes, e que a gente ignora, Deus. E isso não é Jesus. Isso não é o Evangelho, Pai. Que nós sejamos um reflexo do próprio Cristo aqui na terra, Pai. Que nós pedimos perdão, Deus, em primeiro lugar. E misericórdia. E que o Senhor venha, Pai, em cada lar, em cada vida desses perseguidos, Deus, trazer esperança, fé, força para continuar, Pai. Sabendo que esse tempo aqui é passageiro, mas que haverá, Deus, o dia que o Senhor voltará, Pai. Haverá o retorno do Senhor Jesus, onde levará, Pai, a sua igreja. E toda dor, todo pranto cessará. E viveremos a eternidade com o Senhor. Nesse momento, Pai, vá com teu calor, com teu consolo em cada um desses que são perseguidos agora, que sofrem por causa do teu Evangelho. Eu sei que o coração tem esse poder, nós sabemos que o coração tem esse poder, e que de alguma forma eles se sintam agora, Pai, como um relato aqui, que não estão sozinhos. Que não estão sozinhos, que essa luta também é nossa. Nós oramos e agradecemos, Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém. Vamos louvar o Senhor mais uma vez.
aqui a noite inteira cantando, louvando é bom demais, né? Pode sentar, por favor. E agora, em definitivo, eu queria convidar aqui à frente o nosso presbítero Daniel, que está na mensagem aqui hoje, de uma igreja perseguida também, a igreja de Éfeso. Então, Daniel. Bom dia a todos. Presente, a vocês que estão assistindo. Então vamos dar continuidade aí à nossa série de Apocalipse. Vocês abram as suas Bíblias em Apocalipse, capítulo 1. Apocalipse capítulo 1, ok? Antes de iniciar a carta a Éfeso, gostaria de ver algumas questões aqui. Bom, diz assim, capítulo 1, versículo 9 de Apocalipse. Aqui João relata que ele se encontrava, eu, João, irmão vosso, companheiro na tribulação, do reino na perseverança, e me achei na ilha de Patmos por causa da palavra e do testemunho de Jesus. Então, João, ele, na época com que a igreja vivia perseguição aqui, por causa do Império Romano, um imperador chamado Domiciano, por causa se intitulando rei, se intitulando como Senhor e soberano sobre todo aquele povo, negando o senhorio de Cristo, ele envia João para a ilha de Patmos, para ficar ali exilado, quando João pastoreava a igreja de Éfeso, e João ali preso, né, abandonado ali, longe de todo o carinho, o conforto dos seus irmãos, isolado de todo mundo, quando todas as portas de todo mundo se fecham para João, a Bíblia diz aqui que Deus lhe abre uma porta no céu e diz: sobe, eis que lhe mostrarei as coisas que hão de acontecer. E aqui João, ele relata que ele me achei em espírito no dia do Senhor. E João, ele relata que essa maneira com que ele vê a visão, me achando em espírito no dia do Senhor, e ele diz que um anjo que lhe aparece dizendo: o que vês, escreve em livro e manda as 7 igrejas: Éfeso, Esmirna, Pérgamos, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. João, voltando para ver quem falava com ele, João não vê quem falava com ele, mas João vê 7 candeeiros, e no meio dos 7 candeeiros, um homem semelhante ao Filho do Homem. E aqui nós mostramos 7 candeeiros aqui representando a igreja. A igreja foi chamada para ser luz do mundo, e no meio da igreja, quem sustenta a igreja é Cristo. Cristo anda no meio dos candeeiros, sustentando a igreja. E para cada uma dessas igrejas, a igreja de Éfeso, a igreja de Esmirna, a igreja de Pérgamos, a igreja de Tiatira, a igreja de Sardes, Filadélfia e Laodiceia, ele diz uma palavra, ele fala assim: eu conheço as tuas obras, eu conheço o lugar em que vives, eu conheço a tua tribulação, eu conheço, e ele diz: eu te conheço. Então Jesus, ele fala que ele conhece. Então cada manhã, nós aqui, todos estamos aqui essa manhã, Jesus, ele nos conhece. Jesus, ele conhece a sua igreja. Jesus, ele conhece a nossa tribulação. Jesus, ele conhece a nossa caminhada. Jesus, ele conhece cada um de nós essa manhã. E aqui Jesus, ele fala que no meio dos candeeiros, representando aqui as 7 igrejas sustentadas pelo Cristo, João, ele fala aqui que no meio dos candeeiros, semelhante ao Filho do Homem. E aqui a visão de João, ele diz que, se você ver aqui no verso 13, ele diz, são 4 palavras, verso 13, verso 14,
verso 15, você vai encontrar a palavra vestes, cabeça, olhos e pés. Na visão de João, as vestes de Jesus, elas não são como aquelas vestes que foram lançadas à sorte diante do pretório romano, mas as vestes aqui, elas são como vestes que vão até os pés, as vestes do sumo sacerdote. Essa é a visão de João. A cabeça, aqui João ele não vê o Senhor como que uma coroa de espinhos sangrando ali e sofrendo ali diante do martírio, diante de toda a crucificação, mas ele vê a sua cabeça como cabelos brancos como alva lã. Os seus olhos, no verso 14, eles não são como os olhos no Getsemane, quando Jesus, na noite que foi traído, ele chorava sangue, quando os seus discípulos tomados pelo sono, e os olhos aqui são como olhos de chama de fogo, representando a onisciência de Deus, a onipresença do Senhor que a tudo vê e Ele conhece. Os pés semelhantes ao bronze, polido, não pés que foram crucificados, pregados ali pelo Império Romano na cruz, mas os seus pés são semelhantes ao bronze polido, como refinado numa fornalha. E a voz aqui, na visão de João, não é a voz que Jesus, no dia que foi crucificado, quando a sua boca estava seca, e ele, num som de um último suspiro, ele diz: Deus meu, por que me desamparaste? Qual a versão do povo ali judeu, olhando aquilo que Jesus falava, ele fala, e parecia o som de te chamando Elias, mas não, a voz com que ele vê aqui é a voz como de trombeta, uma voz clara, uma voz nítida, e ele aparece e trazendo essa visão a João. No versículo 18 ele diz assim, aqui o Cristo não é aquele que estava morto, não é aquele que estava vivo, mas ele está morto, não. No verso 18 ele é aquele que vive. Estive morto, eis que estou vivo pelos séculos dos séculos e tenho as chaves da morte e do inferno. Então Jesus, ele está vivo, ele está no meio de nós, ele conhece a sua igreja, ele conhece o seu povo, e ele traz aqui, traz instrução, ele traz algumas recomendações, e nessas igrejas ele também traz correções. Então, leremos aqui o capítulo 2 de Éfeso, que diz o seguinte, capítulo 2 da carta a Éfeso, em Apocalipse, que diz assim: ao anjo da igreja em Éfeso escreve estas coisas, diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro: conheço as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança, e que não podes suportar homens maus, e que pusestes à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são, e os achastes mentirosos, e tem perseverança, e suportaste provas por causa do meu nome, e não te deixaste esmorecer. Tenho, porém, contra ti que abandonastes o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caístes, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. E se não, venho a ti e moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Tens contudo ao teu favor que odeias as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus. O pastor, na semana retrasada, ele falou a questão de alguma dessas igrejas, né, se ainda existiriam alguma dessas igrejas, e elas sofreram ali perseguição diante do Império Romano, e essas igrejas realmente elas não existem, né? Só existem algumas ruínas, mas essas igrejas representadas ali também, as igrejas do passado da Ásia, mas elas também trazem muita instrução para a igreja contemporânea de hoje, né?
ela vai trazer aqui instrução, ela vai trazer correção, e ela também vai a instrução e correção e entusiasmo é o que ela vai trazer para cada igreja dessas cartas. Eu queria trazer o tema aqui essa manhã, o tema dessa carta a Éfeso, o perigo de defender a verdade, mas não praticar essa verdade. Eu queria que vocês olhassem comigo aqui, em primeiro lugar, o versículo 2, que diz o seguinte, ó, a palavra de Deus diz assim: conheço as tuas obras, tanto o teu labor, como a tua perseverança, e que não pudeste suportar homens maus. Em primeiro lugar aqui, eu queria colocar uma igreja que não compactua com o pecado. Aqui é um primeiro elogio, que aqui Cristo traz essa igreja aqui, uma igreja que não compactua com o pecado. A igreja é repleta de pecadores, que são chamados do mundo, né, para viver na contramão do mundo. A obediência por fé e santidade, ela é algo aqui trazido para nós, né? Em Romanos 12, quem conhece esse versículo de cor aqui, a gente fala muito sobre esse versículo. Romanos 12, 2, diz assim: não vos conformeis com este século, mas transformai-vos, né? Então a obediência por fé, ela exige uma transformação, ela exige uma transformação da nossa conduta, né? O pastor de vez em quando ele comenta que ele fala da metanoia, né? Então a obediência por fé, ela traz uma transformação de conduta, uma transformação uma mudança de mentalidade. E aqui a igreja de Éfeso, ela tinha bom êxito diante disso. Ele diz aqui: conheça as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança, e que não pode suportar homens maus. Uma igreja que não pactuava com o pecado, né? E não vos conformeis, mas transformai-vos. Em Romanos ele fala assim: rogo-vos pelas misericórdias de Deus, pela misericórdia e pela bondade de Deus, a forma como que Cristo se entregou na cruz, nós também temos que entregar nossas vidas como sacrifício vivo, santo e agradável. É isso que a palavra diz, né? Porque Cristo nos amou primeiro, então Deus nos chama para nós mostrarmos sacrifício vivo, santo e agradável. Uma igreja que não revela isso, ela se torna, sabe o quê? Ela se torna uma igreja de balcão. Uma igreja que não chama ao discipulado, uma igreja que não chama você ao cristianismo, à compreensão da caminhada com Jesus. A caminhada com Jesus é auto-renúncia. Uma igreja que não compactua com isso é uma igreja de balcão. É uma igreja onde você vai e você faz o seu pedido. A igreja, ela não pode vender a esperança. A igreja, ela precisa mostrar quem é a esperança. E a esperança é Jesus. Ela precisa caminhar, nós somos chamados a caminhar com Cristo, a andarmos, seguirmos a Cristo. Jesus diz: aquele que não vem a mim, aquele que quer vir a mim, negue-se a si mesmo, todo dia, tomem a cruz e me sigam. Então, pelas misericórdias de Deus, assim como Jesus se entregou na cruz, nós também temos que se entregar como sacrifício vivo, santo, agradável. É o vosso culto racional. Culto racional é o culto todo dia, né? Não é só o culto aqui essa manhã, a gente vem, a gente louva, né? A gente canta. Não, é todo dia. Somos chamados a um culto racional, uma adoração diária, todos os dias, como aroma agradável, né? Davi diz nos Salmos que o espírito aquebrantado, os sacrifícios agradáveis a Deus é um espírito aquebrantado. Isso que Deus importa. E aqui a igreja de Éfeso, ela tinha bom êxito. Ela não tinha. Aqui é um elogio da parte do Senhor. Agora, em segundo lugar, eu queria aqui olhar com vocês aqui uma igreja que zela pela sã doutrina. Em segundo lugar, uma igreja que zela pela sã doutrina. Ainda no verso 1 diz assim: e pusestes à prova o que a si mesmos se declaram apóstolos e não são, e os achastes mentirosos.
Então, uma igreja que zelava pela sã doutrina. A igreja de Éfeso, ela zelava pela sã doutrina e ela testava seus apóstolos. Na época do Império Romano existiam algumas pessoas que andavam, se diziam apóstolos, se diziam que tinham caminhado com Jesus, e quando apareciam nessas igrejas, a igreja de Éfeso ela testava, ela olhava, ela analisava, ela via realmente se esses caras eram realmente apóstolos. Mas eles nos chamastes aqui, declarastes apóstolos e não são, mas os achastes mentirosos. Agora, para a gente entender um pouco sobre isso que Paulo relata também nas cartas, sobre esses apóstolos, a gente precisa ler 2 Coríntios. 2 Coríntios, Paulo vai falar um pouco sobre esses apóstolos que surgiram no meio do povo, se dizendo apóstolos. Paulo vai alertar aqui, ele fala na carta de 2 Coríntios, capítulo 11, ele fala sobre a serpente, né? Assim como a serpente sagaz enganou a Eva, ele fala também para que os cristãos tomem cuidado, né? Ele alerta na carta aos Romanos, na carta 2 Coríntios, ele fala, olha, se alguém pregar algum Cristo que não é o Cristo que nós pregamos, fiquem ligados, né? Fiquem alertas. Então eles pregavam a Cristo, mas eles não pregavam o Cristo que os apóstolos pregaram. E no 2 Coríntios capítulo 11, versículo 13, diz o seguinte, porque os tais são falsos apóstolos, obreiros fraudulentos, transformando-se em apóstolos de Cristo. E não é de admirar, porque o próprio Satanás se transforma em anjo de luz. Então o apóstolo Paulo aqui, na carta aos Coríntios, ele tinha uma recomendação à carta aos Coríntios. E no mesmo contexto da carta aos Coríntios, né, após ali o martírio dos apóstolos, ali andavam diante das igrejas da Ásia pessoas que se diziam apóstolos e não eram. Eles eram mentirosos. E qual que era a intenção desses apóstolos, ao qual a igreja de Éfeso rejeitava? Pedro ele vai responder em 2 Pedro. 2 Pedro, capítulo 2, da segunda de Pedro, Pedro responde. E aqui nós já nos trazemos aqui um ensinamento sobre a carta de 2 Pedro. 2 Pedro, capítulo 2, diz o seguinte, assim como no meio do povo surgiram falsos profetas, assim também haverá entre vós falsos mestres. Então ele está alertando aqui, 2 Pedro, aí na época de Israel, quando existia um rei ali que estava desviado do Senhor, existiam ali vários profetas, e também diante desses vários profetas, eles chamavam os falsos profetas. Ele não chamava o profeta que ia trazer a verdade de Deus para ele. Ele queria ouvir aquilo que era do ego dele. Então, aqui traz um ensino para nós, assim como no meio do povo surgiram falsos profetas, assim também haverá entre vós falsos mestres. Então o rei, na época do Antigo Testamento, o rei, quando ele estava desviado, ele não chamava o profeta que falava a verdade, que exortava ele a voltar o coração ao Senhor, não, ele chamava um falso profeta que iria falar as coisas que ele queria ouvir. Então ele, não, está tudo bem, ele continuava no pecado, ele continuava na idolatria, a qual Israel sempre estava enroscado, e para ele estava tudo certo. E esse profeta que eles chamavam para falar as coisas para ele. E assim como surgiram no meio do povo de Israel, aqui Pedro também alerta que vai surgir entre vocês também falsos profetas. E olha o que mais ele nos ensina: as quais introduzirão dissimuladamente heresias destruidoras, até o ponto de renegarem o soberano Senhor que os resgatou. Você lembra que o apóstolo Paulo ele fala em Coríntios
Que eles pregavam outro Cristo? Se alguém aparecer que pregar algum Cristo que seja além daquele que nós pregamos, seja mentiroso. Então não significa que renegar aqui a Cristo, que essas pessoas elas não falavam do senhorio de Jesus, não, mas elas pregavam um outro tipo de cristianismo, não um cristianismo de renúncia talvez na época, mas eles pregavam um outro tipo de cristianismo, não um cristianismo que nos traz nos chama a santidade, a obediência por fé, mas eles pregavam um outro cristianismo. E olha o que ele fala mais. Pedro ele diz assim, ó: então ele, soberano Senhor, que os resgatou, trazendo sobre si repetindo a destruição, e muitos seguirão as suas práticas libertinas. A libertinagem é uma igreja que, em primeiro ponto aqui, era uma igreja que não tolerava pecado, lembra? Uma igreja que não tolerava homens maus. E essa igreja aqui desses falsos mestres, falsos líderes, eles... Libertinagem, tudo pode. Você pode compactuar no pecado, você pode viver uma vida libertina, cheia, andando segundo os seus prazeres. E era isso que esses falsos apóstolos aqui eles pregavam. E muitos seguiam as suas práticas libertinas. E olha aqui também, olha o motivo desses apóstolos na carta. Eles falavam o seguinte, ó: qual era o principal motivo deles? Eles se declaravam apóstolos e não eram. E qual era o motivo deles? O motivo deles, a resposta está aqui, ó, no verso 3. Também movidos de avareza, farão comércio de vós com palavras fictícias. Movidos de avareza. O Edivânio chegou ali hoje ali com a super motorhome dele, né, Edivânio? Eu brinquei com ele e falei, nossa cara, que nave, né? Então imagina o que era uma pessoa movida de avareza, esses falsos mestres, né? Eles olhavam as pessoas, eles olhavam a igreja de forma, não querendo levar as pessoas a Cristo, mas sim com avareza, olhando o que eles poderiam usufruir da igreja. E eles eram testados na igreja em Éfeso, em Apocalipse. Eles eram movidos de avareza. Esse era o principal motivo deles. Movidos de avareza, e queriam fazer comércio de vós com palavras de ficção, inventadas, não pregavam o Cristo, pregavam um outro evangelho. Então, esse era o segundo lugar, o que a igreja em Éfeso também tinha bom êxito. Nos declaram apóstolos e não são, e os achastes mentirosos. Era um elogio à igreja. Agora, em terceiro lugar, uma igreja que suporta a perseguição. Aqui também é um outro elogio. Uma igreja que suporta a perseguição. Verso 3 diz assim, ó: e tens perseverança e suportaste provas por causa do meu nome, e não deixastes esmorecer. Era uma igreja que sofria a perseguição do Império Romano, mas ela se mantinha firme. Ela continuava firme. E o principal motivo do esfriamento da igreja naquela época e até nos dias atuais é o esfriamento, é o mundanismo, a perseguição, né? E o esfriamento é o que mais causa, é o que a igreja tem mais dificuldade. A igreja tinha dificuldade naquele tempo e a igreja tem dificuldade com isso hoje. É o mundanismo entrando nas igrejas, né? O mundanismo ali, a libertinagem entrando. Então pode compactuar com o pecado. Uma igreja que vive. Até que ponto você pode ser de Cristo e compactuar com o mundo? É uma pergunta para a gente se fazer. Até que ponto a gente pode andar com Cristo, mas compactuar com o mundo? E esse era um dos problemas de cada uma dessas igrejas aqui. Ele vai trazendo exortação. Para cada uma dessas igrejas, Jesus ele traz aqui uma advertência, ele traz um elogio. E essa igreja aqui, ela também tinha bom êxito. Era uma igreja que andava diante da perseguição do Império Romano. Ela se mantinha firme, perseverante, suportando provas por causa do amor de Cristo. Em quarto lugar,
aqui uma aplicação diante de tantos elogios. Aqui um primeiro elogio, no verso 2 diz uma igreja que não compactuava com o pecado. Em segundo lugar, era uma igreja que zelava pela sã doutrina, né? É uma igreja que testava os seus apóstolos, e era uma igreja que suportava a perseguição, ela era perseverante com a perseguição. Mas diante desses 3 elogios, aqui vem uma tamanha crítica. Uma tamanha crítica. Porque ele vai falar aqui, ó, uma tamanha crítica, ó. Tenho, porém, contra ti, que abandonastes o teu primeiro amor. Então era uma igreja que era uma igreja que não compactuava com o pecado, era uma igreja que zelava pela sã doutrina, era uma igreja que suportava a perseguição, mas aqui Deus trazia uma exortação para eles. Cristo trazia uma exortação para eles. Ele diz assim: tenho, porém, contra ti, que abandonastes o teu primeiro amor. Você consegue imaginar Jesus falar isso para uma igreja? Abandonastes o teu primeiro amor. Então era uma igreja que zelava, então às vezes nós podemos ter muito Deus na cabeça e não ter Deus no coração. Era uma igreja teológica, uma igreja que zelava pela sã doutrina, mas era uma igreja fria, era uma ortodoxia morta. Você já viu um ortodoxo, o judeu ortodoxo, em Jerusalém, quando ele fica diante do muro das lamentações, ele fica ali, todos reunidos ali, se lamentando diante do muro? Isso é uma ortodoxia morta. O Cristo já veio, padeceu por eles, mas eles estão ali ainda se lamentando diante do muro. Por que caíste a Jerusalém? Jesus vai falar que vai renovar, vai vir uma nova Jerusalém, mas eles ainda estão ali, ó, a ortodoxia morta. Então aqui é um recado aqui muito forte para a igreja. A igreja ela pode não compactuar com o pecado, ela pode pregar certinho. É uma igreja que pode zelar pela sã doutrina, uma igreja que pode suportar as perseguições, assim como o Henrique estava comentando sobre essas igrejas. As igrejas ali de todos esses outros países, ali era a Ásia, eles suportavam perseguição. Mas Jesus ele exorta ali, ele diz: tenho, porém, contra ti, que abandonastes o teu primeiro amor. O amor é a regra principal do cristianismo, né? O Paulo ele sempre comenta comigo, né, nos PGs aí, Daniel, tá fazendo falta aí sua Bíblia King James, tá? Né? Eu brinco com ele, Paulo, eu estou estudando, tá difícil para mim. E Paulo, é difícil fazer discípulo, não é difícil? É difícil fazer discípulo, dá trabalho, né? Dá trabalho fazer discípulo. Discípulo, para você fazer um discípulo, você tem que andar com ele, você tem que acompanhar ele, né? Você tem que estar na caminhada. O pastor aí de vez em quando ele paga umas marmitas aí para mim, aí eu até brinco com ele, falo: ô irmão, deixa agora eu pagar aí, porque não aguento mais eu pagando marmita para mim, lanche e tal. Ele: não, eu pago, eu posso tentar. Mas, tô brincando. Mas então era uma igreja que abandonou o primeiro amor. Uma igreja que se reunia, tinha ali, eles testavam seus apóstolos, fala: não, esse apóstolo aí ele é mentiroso, né? O interesse dele é arrecadação, né? Então não, esse daí não pode. Não, olha, o pecado. Alguma dessas outras igrejas vai trazer aqui que elas compactuavam com o pecado, né? Então ele vai falar: não, olha, a igreja não é composta de pecadores, né? Mas o discipulado é acompanhamento, fala assim, obediência por fé, né? Um cristão ele tem que obedecer por fé, ensinar aquilo, todas as coisas que Jesus nos ensinou. Então ele fala aqui uma crítica, que abandonastes o teu primeiro amor. Mateus 28, na grande comissão, Jesus ele vai falar o seguinte, né? Todo mundo que conhece esse versículo, Jesus ele fala assim, na grande comissão. No de Marcos ele fala: ide por todo mundo pregar o evangelho. Na de Mateus ele fala: ide por todo mundo e fazer discípulo. Então a igreja ela é chamada de dentro para fora.
ela não é chamada para a igreja para viver a ortodoxia morta, uma igreja para ficar aqui, né, se autopastoreando, uma igreja que se autopastoreia. Essa é a crítica. Esse aqui é o maior alvo aqui, diante de Jesus aqui, o maior alvo que Jesus exorta essa igreja. A igreja é chamada para sair de dentro para fora, para alcançar vidas, alcançar pessoas. Mateus 28 diz: ide por todo mundo e fazer discípulo. Fazer discípulo dá trabalho. Fazer discípulo exige muita coisa, né? Quantas vezes nós, né, vivemos aqui, domingo, né? Agora, uma pergunta, né? Quantas vezes a gente se preocupou com alguém de chegar e falar: olha, né, queria falar um pouco sobre Jesus, né, devagarzinho ali, mostrar o caminho. Você já ouviu falar sobre a salvação em Cristo? Então era uma igreja que era tudo isso, uma igreja que tinha 3 elogios, mas uma tamanha crítica. E às vezes é uma questão aqui: qual igreja, né, talvez nós se encontramos? Uma pergunta prática: qual igreja dessa que nós nos encontramos? Semana retrasada o pastor falou também de uma outra igreja que não era nem quente e nem frio, mas era morna. E Jesus, ele dá um alerta: estou a ponto de vomitar-te, porque antes que fosse fria, tu não és nem quente, eu estou ao ponto de vomitar. Era uma exortação de Cristo aqui para essa igreja, né? Então eles praticavam a verdade, mas eles anunciavam, eles defendiam a verdade, mas eles não praticavam a tal verdade. E ele vai trazer trazendo uma exortação, ele também chama, ele dá um conselho, né? O conselho para essa igreja, ele fala: lembra-te, pois de onde caístes. Ele chama a igreja e fala assim: olha, se você perdeu seu primeiro amor, abandonaste o teu primeiro amor, lembra-te, pois, de onde caístes, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras, né? Uma igreja que praticava as primeiras obras. Quando o apóstolo Paulo ele esteve na cidade de Éfeso, ele, na sua segunda viagem missionária, ele teve bom êxito ali, ele pregou ali o evangelho, e ali milhões de pessoas se converteram, né, na cidade de Éfeso. Era uma cidade que existiam ali a idolatria, existia ali o templo da deusa Diana, existiam prostitutas cultuais ali, e era no contexto ali, cultural da época. Imagina aí, você vê um contexto cultural de hoje e o contexto cultural daquela época. Às vezes a gente fala assim: não, era muito diferente, mas não é. O Evangelho sempre chama para sair do mundo, né? Chama para a gente sair do mundo, para viver na contramão do mundo. E o apóstolo Paulo, ele teve bom êxito na cidade de Éfeso. No capítulo 1 ele fala lá: bendito Deus Pai, que nos abençoou com toda a sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestes. Paulo levando as boas novas, o Evangelho à cidade de Éfeso. Depois Paulo ele vai falar, ele vai dar um testemunho com que ele foi lá. Ele foi levar a palavra, mas ele dá um testemunho com que poder ele foi. E aí ele fala que ele anunciou o Evangelho àquelas pessoas da cidade de Éfeso. Eles ouviram o Evangelho com poder. Depois de teres ouvido a palavra da verdade, o Evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, foste selado com o Santo Espírito da promessa. Então Paulo chegou com o Evangelho, anunciando as boas novas. Depois Paulo vai falar de que maneira ele anunciou com o poder do Espírito. E depois ele vai falar na carta de Efésios qual era a situação daqueles Efésios anteriormente, antes deles terem se convertido. A situação dos Efésios anteriormente, ele vai falar que eles estavam mortos em delitos e pecados, nos quais andaste outra hora, segundo o curso desse mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós andávamos outra hora. Então Paulo ele vai falar essas 3 questões. O resto é ensinamento à cidade, a Éfeso. Ele vai falar: olha, anunciei o Evangelho, cheguei com as boas novas. Ele vai falar que ele anunciou com o poder do Espírito. Ele vai falar a situação que
que era dos Efésios antes. E aqui essa é uma igreja que era boa, ela tinha bom êxito, ela pregava o evangelho, ela tinha amor, mas depois ela perdeu o seu amor. Tenho, porém, contra ti, abandonaste teu primeiro amor. Esse é o contexto da igreja de Éfeso. Abandonaste o teu primeiro amor. E aí ele dá um conselho: lembra-te, pois, de onde caístes, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. Então as primeiras obras eram anunciar o evangelho. Eles anunciavam para fora, de dentro para fora. E esse era o conselho, né? Então a gente pode hoje pensar, falar, pô, aonde que foi? De repente mudei, onde eu caí? Volta, né? Uma exortação à igreja contemporânea. Volta-te, arrepende-te, lembra-te, pratica, volta-te, né? As boas obras, praticar as primeiras obras. Em quarto lugar aqui, nós temos aqui uma igreja que não mancha suas vestes. Em quarto lugar, uma igreja que não mancha suas vestes, ó, no versículo 6. Tens, contudo, ao teu favor, que odeia as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Então ele vai falar aqui que odeiam as obras dos nicolaítas. E na outra igreja, a igreja de Pérgamos, ele vai falar o seguinte, ó. Ele vai falar vocês odeiam as obras dos nicolaítas. E na carta de Pérgamos ele vai falar, ó, no verso 15: outros sim também tu tens que, da mesma forma, sustentam a doutrina dos nicolaítas. Nicolaítas ali na igreja primitiva foi uma seita que surgiu ali no meio do povo ali, como surgiam falsos profetas, surgiram ali uma seita ali que esses nicolaítas ali, eles pregavam o seguinte, eles falavam, olha, se nós somos salvos pela graça, então nós podemos viver na prática do pecado. Essa era a ideia dos nicolaítas. E ali uma da outra igreja ela sustentava, que o pastor vai trazer talvez na próxima. Ela vai falar, ó, outro sim também tu tens que, da mesma forma, sustenta a doutrina dos nicolaítas. E a igreja de Éfeso aqui é um outro elogio. É um elogio, tu, contudo, ao teu favor, que odeias as obras dos nicolaítas, as quais também eu odeio. Então Jesus ele está falando, eu também odeio. Então vocês têm bom êxito também diante desses nicolaítas. E os nicolaítas eles achavam dessa forma, eles pregavam um evangelho, eles apareciam diante no contexto daquelas igrejas, e eles falavam assim, olha, se nós somos salvos pela graça, nós podemos compactuar com o pecado. E Paulo ele vai exortar eles na carta aos Romanos. Na carta aos Romanos ele vai falar para a carta daquele povo aos Romanos também, que estavam entrando nessa onda, nessa ideia. Ele vai falar em Romanos 6, ele vai exortar, falar o seguinte, ó, como podemos viver na prática do pecado, nós que para ele morremos? Então Paulo ele exorta em Romanos 6, ele vai falar, nós morremos para o pecado. Então todo cristão ele anda ele pode colocar aqui um atestado de óbito, olha, morri para o pecado. Tem que colocar aqui para não esquecer, né? Que às vezes, né, dá uma esquecida, né? Então ele tem que olhar aqui, ó, tem que ter uma tarjeta assim, ó. Como podemos permanecer no pecado? Nós que para ele morremos. E essa era a doutrina dos nicolaítas, era isso que eles falavam. E Paulo ele vai exortar e fala, olha, não pode, cara, está errado. E aqui a igreja de Éfeso ela também tinha um bom testemunho diante disso. Ela tem, ó, tem contudo ao teu favor que odeias as obras dos nicolaítas, a quais eu também odeio, né? Era uma igreja que não manchava suas vestes. Lembra lá dos falsos mestres? Segundo a avareza e as suas práticas libertinas. A libertinagem é nesse sentido. Libertinagem, uma igreja que, olha, você pode, você foi salvo pela graça, não. Você pode, libertino, isso é o significado da palavra. Eles viviam na libertinagem, eles incentivavam com as suas falsas doutrinas, né, movidos de avareza,
eles incentivavam, eles falavam, ah, tudo pode. Paulo, ele exorta, ele não fala, olha, não pode, morto por pecado. Então era uma igreja que não manchava suas vestes. Em quinto e último lugar, uma gloriosa promessa aos vencedores. Diz o seguinte, no verso 7: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. E ao vencedor dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus. Então ele vai falar, ele exortando cada uma dessas situações, ele vai falar os desafios da igreja daquela época, os desafios da igreja hoje. É o mundanismo entrando nas igrejas, é o esfriamento das igrejas e a perseguição. Eram os três desafios da igreja. E aqui uma gloriosa promessa Cristo ele tem para cada um de nós essa manhã, né? No nosso contexto hoje, graças a Deus, a gente tem liberdade de expressão. Mas imagine você vivendo hoje numa igreja onde você vive uma igreja perseguida. Imagina você vivendo numa igreja perseguida hoje. A promessa, a gloriosa promessa, isso aqui entra no seu coração aqui como uma flecha, Diz o seguinte: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas, ao vencedor, aquele que vencer, ao vencedor dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida. Então, não importa, ele exorta aqui, mas independente de cada desafio que cada igreja tiver aqui, ele exorta. Talvez a igreja de Éfeso não tenha ouvido o que o Espírito diz, né? Talvez eles não tenham escutado a exortação, por isso que elas de repente não existe mais. Imagine, para cada igreja, para cada um de nós aqui, sim, o nosso coração, Deus sonda, Ele conhece as tuas obras, conheço o lugar em que vives, conheço a tua aflição, eu conheço, eu te conheço. Então aquilo que Jesus, Ele conhece aquilo que a gente faz ali em oculto, Ele conhece. Jesus, Ele conhece toda a nossa situação. Ele fala: eu conheço. E Ele tem aqui uma palavra de encorajamento, uma gloriosa promessa. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz. Ao vencedor dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida. Então ele tem aqui uma promessa de estar eternamente com Deus, né? Passarás os céus e a terra, a sua palavra não passará. Então imagina você vivendo numa igreja perseguida. Você pode, se tiver alguém hoje aqui que um dia teve ligado, perdeu seu primeiro amor, retorne o coração, né? Retorne o coração, porque Deus tem uma promessa aqui. Se tem alguém aqui que está sendo seduzido, né, pelo mundo, às vezes a gente é seduzido pelo mundo, fala assim: não, o mundo, né? Deus também tem uma promessa aqui, luta contra a sedução do mundo. Isso ali vai estar diante de Deus, diante do paraíso de Deus. Se tem alguém aqui que sofre pelo testemunho de Jesus, às vezes a gente sofre pelo testemunho de Jesus, né? A gente estava brincando com a Raquel outro dia. Eu falei para ela, nossa, amor, eu estava brincando com o Miguel, eu falei: nunca mais eu fui numa festa, né? Assim, normal, lógico que a gente pode ir numa festa, né? Até que ponto a gente pode ir e tal. Eu falei: não, isso é normal. Aí ela brincou comigo, ela falou assim: você vai querer servir de tapete? Né? Chegar numa festa de repente. Eu falei: não, mas só saudade, né? De ir numa festa eu vou, né? Tranquilo, mas você quer se servir de tapete? Porque você está ali como se você fosse um alienígena, né? E servir de tapete é o quê? Vai falar: mas você não pode? Você não pode? Nem que você não pode, é porque eu quero Jesus, cara, né? Não é porque você não pode praticar o mundanismo. Não é isso. É porque ao invés de eu praticar o mundanismo, eu não quero viver o mundanismo, eu quero viver Jesus.
Esse é o significado. E às vezes a gente, querendo viver Jesus diante do mundo, a gente é servido de tapete, né? Quando eu falo assim, mas é regra, não é regra, cara. Isso para mim não é regra. Para mim é o que eu quero, né? A graça dele me traz alegria. A alegria de estar na presença dele é maior do que a do mundo. É isso. Então, se tem alguém que sofre, né? Que vive aqui, tem problema com a sedução do mundo, ele tem uma promessa. Sofre pelo testemunho de Jesus, ele também tem uma promessa. Ao vencedor, dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus, eternamente com Deus, para estar diante dele, diante da glória, para estar ali dia e noite adorando. Seremos coluna do templo do Senhor ali, e não haverá nem choro, nem pranto, nem dor, e todas as coisas se fizeram novas. Essa é a promessa que Cristo ele tem aqui para cada uma dessas igrejas que sofrem. Uma igreja de Éfeso que perdeu seu primeiro amor. É isso que Jesus ele queria tratar, tá? Que Deus nos abençoe. Eu ainda queria orar. Baixe sua cabeça, vamos orar. Querido Deus, nós te damos graças, Pai, por cada uma dessas igrejas, ó Deus, que nos traz tanto ensinamento, Deus. Para cada uma dessas o Senhor exortou, para cada uma dessas o Senhor mostrou, Pai, aquilo que Tu querias, ó Deus. E o Senhor quer também de nós, Pai, com que nós tenhamos amor, com que nós possamos caminhar fazendo, Deus, as primeiras obras, aquilo que o Senhor chamaste, Deus. A igreja que faz a Tua missão, Deus, aqui na terra, que faz discípulo, Deus, ensina, Deus, a guardar todas as coisas que o Senhor, por meio da Tua palavra, deixaste para que nós possamos saber a Tua vontade, Deus. Nós te agradecemos, que o Senhor possa sustentar cada um que sofre, Deus, que está desanimado em casa, Pai, diante do desafio que está sendo hoje, né? Uma igreja que luta por desafios hoje. Nós estamos aqui meio que divididos. Que o Senhor, Pai, anime, Pai, o desânimo, Deus. Que seja uma igreja animada, Deus. Tem alguém que sofre, Deus, pelo testemunho de Jesus no mundo afora, Deus. O Senhor tem uma promessa, Pai. O Senhor tem uma promessa de vida eterna para cada um de nós, uma promessa de alegria. Obrigado, Pai, porque o Senhor coloca isso no nosso coração, Deus, o desejo de buscar o Senhor, de querer cada vez mais de Ti, Senhor Deus. E nós agradecemos em nome de Jesus. Amém. Sempre atentos permanecem em
a nossa bênção sacerdotal, que a graça de Deus, o amor do Pai e a comunhão do Espírito sejam com todos nós.